Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathan e esse canal aqui é o Física para Pedestres. Eu estou aqui hoje para ajudar vocês de Minas Gerais que estão com dificuldade no PET, tá? É, Vocês podem estar se perguntando, por que você vai começar só agora? Eu não sei, porque eu não tinha pensado nisso antes e acho que antes tarde do que mais tarde, né? Então, sem enrolar demais, vamos começar aqui. Bom, só explicando mais uma coisa, eu não quero exatamente só resolver as questões com você, eu quero explicar o melhor possível que eu puder com o know-how que eu imagino que vocês tenham, com a base que eu imagino que vocês tenham, para que vocês possam de fato entender qual que é o objetivo de cada questão e saber por que que a gente está respondendo isso ou por que que a resposta é isso, tá bom? Então bora lá. A primeira questão fala sobre confrontar a visão de Aristóteles e Galileu com relação à força e movimento. Bom, daqui a pouco a gente responde. Vamos lá. Eles têm dois problemas, assim, duas ideias que se confrontam mais diretamente. A primeira é com relação à queda dos corpos. Aristóteles acreditava que a massa dos corpos influenciava diretamente no tempo de queda. Como assim? Um corpo mais pesado cai mais rápido e um corpo mais leve, um corpo de menor massa, cai mais devagar. Por exemplo, se a gente pegasse uma pedra e uma pena e soltasse as duas ao mesmo tempo, né? Tanto a pedra quanto a pena, o que aconteceria? Aristóteles acreditaria que a pedra cairia primeiro porque ela é mais pesada. E aí, quando a gente solta, de fato a pedra cai primeiro. Mas será que é porque ela é mais pesada? Bom, mas não é isso mesmo que acontece, não? Bom, até hoje a maioria dos meus alunos acredita que de fato o mais pesado cai primeiro por ser mais pesado. E na real, no exemplo anterior, não é exatamente isso, tá? Bom, Galileu era um experimentador nato e ele era um empirista, ele gostava muito de experimentos e desenvolveu muito do método científico que a gente tem hoje. E ele ficava soltando várias coisas do alto de uma torre, só que ele ia modificando as variáveis do problema, né? Então ele pegava objetos com a mesma forma, mas de massas diferentes, e soltava. E muitas das vezes eles caíam no mesmo tempo. Ou seja, a massa não era um fator direto nesse tempo de queda. Quem influenciava diretamente nisso era a resistência do ar. A pena é mais sensível à resistência do ar do que a pedra. Se você pegar a pena e não colocar do lado, mas em cima da pedra, sem cola, sem nada, só colocar em cima mesmo e soltar, vocês vão ver que os dois vão chegar juntos ao solo. E isso é muito interessante. Na casa de vocês, peguem um caderno mais velho ou um que vocês tenham menos amor, coloquem aqui, tá? Peguem uma folha dobrada, uma folha mesmo de caderno, coloquem aqui por cima e soltem. Vocês vão ver que as duas vão chegar ao solo juntas, tá? É um jeito de vocês replicarem esse tipo de experimento aqui, tá? Bom, hoje em dia a gente tem bem mais tecnologia do que na época de Galileu e a gente já desenvolveu esse experimento numa câmara de vácuo. Soltou-se uma pena e uma bola de boliche simultaneamente em uma câmara de vácuo. O que é uma câmara de vácuo? É um espaço sem ar, né? Uma região onde tira todo o ar lá de dentro, então fica só vácuo, que é basicamente nada. Então, os dois caem simultaneamente, os dois caem no mesmo tempo, mostrando que a massa não influencia no tempo de queda, tá bom? Até quando a gente foi na Lua, a gente, entre aspas, né, replicaram esse experimento com um martelo, e como lá não tem atmosfera, né, lá não tem ar em volta da Lua, os dois chegaram juntos no solo também, tá bom? Outro problema era com relação à necessidade de uma força para que o corpo continue se movendo. Aristóteles acreditava que só existia dois tipos de movimento: o movimento forçado, o movimento violento, que ele chamava, e o movimento natural. Bom, corpos vivos, seres vivos, eles possuíam um movimento natural, um movimento próprio deles. E corpos inanimados, o movimento natural deles era ser atraído para o lugar que o elemento principal deles predominava. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. Por exemplo, uma pedra, ela é atraída naturalmente para a Terra porque o elemento principal dela é a Terra. E a fumaça, que o elemento principal dela é o ar, subia para o céu, tá bom? Ele explicava assim e era satisfatório para a época, né? Mas aí ele explicava também que
outros tipos de movimento que não sejam natural só existiriam se existisse uma força sobre ele. Então, por exemplo, uma pedra, para ela subir, você precisaria fazer uma força nela. E esse movimento só duraria enquanto essa força durasse. Então ele explicava esse movimento aqui de uma pedra subindo e descendo como o início sendo movimento e o final sendo natural, tá bom? Alguém joga ela para cima, então faz uma força nela para ela subir, e aí ela cai porque ela é naturalmente atraída por seu elemento principal. Ela é naturalmente atraída pelo elemento terra, tá? E, bom, aqui já tem um problema que, por exemplo, quando a gente joga uma bola para cima, a gente só faz força nela enquanto ela está em contato com a nossa mão. Depois que a gente soltou, ela já continua subindo sem a gente estar necessariamente empurrando ela para cima. Mas nem vou entrar nesse mérito agora. Galileu confrontou essa ideia da seguinte forma: ele pegou uma rampa, inicialmente igual dos dois lados, e soltou uma pedra. Bom, se Aristóteles estivesse certo, a pedra desceria e depois não subiria mais, né? Porque não tem ninguém empurrando ela para cima para ela subir. Mas o que acontece é que a pedra desce e sobe. E aí a ideia de Aristóteles não explicava muito bem esse movimento. Porque por que essa pedra subia do outro lado até a mesma altura, sendo que ela era atraída naturalmente para a Terra e não tinha ninguém forçando, não tinha nenhum movimento violento para cima? E Galileu continuou modificando as variáveis do problema. Ele ampliava essa rampa, né? Deixava elas desiguais e mesmo assim a bolinha rolava e subia do outro lado até a mesma altura. E aí, se ele tirasse essa rampa do outro lado, deixasse plano e soltasse, esse movimento ele continuaria por muito tempo. Continuaria quase que de forma indeterminada. E ele percebeu que existia alguma coisa que era intrínseco do movimento dos corpos. Ele percebeu que um corpo em movimento ele tende a continuar em movimento, mesmo que não haja nenhuma força empurrando ele para frente, tá bom? Então, ele acreditava que o movimento não precisa necessariamente ter uma força todo o tempo atuando, não é necessariamente ter uma força causando esse movimento. O movimento é natural daqueles corpos que já estão se movendo, tá bom? Ele que deu início à ideia de inércia, que a gente vai comentar daqui a pouco mais profundamente, tá bom? Bom, então agora a gente já tem know-how para poder responder isso aqui de uma forma mais clara e precisa, né? Bom, então qual que são os principais pontos aí do confronto entre Aristóteles e Galileu? Quais são as principais divergências? A primeira delas é o tempo de queda depender da massa. E a segunda, a necessidade de uma força causadora do movimento, tá bom? Bom, os dois tópicos, que é isso, espero que vocês tenham informação suficiente para conseguir responder ele, tá bom? Agora para 2 a gente vai discutir um pouquinho mais, a gente já vai sair disso e entrar mais na era de Newton e em como ele explicava esses tipos de movimento. Newton ele foi visionário porque até Galileu, apesar de explicar bem os movimentos que aconteciam aqui na Terra, ele achava que os astros e os movimentos celestes eram regidos por outro tipo de causa, por outro tipo de razão. Ele acreditava, ele não conseguia explicar bem, apesar de prever muito bem, ele não conseguia explicar muito bem a causa dos movimentos celestes. E foi Newton que, através do conceito de forças, unificou toda a física, tanto a física terrestre, como a gente pode falar, tanto quanto a física astronômica, né, a física dos astros. E aí ele explicou isso através do conceito de forças. O que são forças? É basicamente uma interação entre dois corpos, né, como um empurrão ou um puxão, e a gente pode separar isso em dois tipos principais, que são as forças de contato, que são aquelas que a gente precisa pôr a mão mesmo, a gente precisa encostar para conseguir fazer. Que é quando você vai tretar com seu amiguinho, né? Não façam isso. Quando você vai empurrar ou carregar alguma coisa, você precisa encostar nela para que isso aconteça. Ou quando você vai puxar
alguma coisa. Todas essas forças, elas podem ser classificadas como forças de contato. Ou forças de ação à distância, são forças que mesmo sem estar encostado com os corpos, elas existem, como por exemplo a força gravitacional. Quando eu solto uma maçã, ela cai sem a necessidade, porque ela é atraída pela Terra, mas sem a necessidade de estar encostada na Terra. Tá? Dois ímãs interagindo, eles não precisam estar encostados, mesmo à distância, eles interagem, então força de ação à distância por isso. E a força elétrica também, entre as cargas elétricas, ela é uma força de ação à distância. Tá? De uma forma mais categórica, as forças são divididas em 4 tipos, porque fundamentalmente, quando eu encosto em alguma coisa, eu não estou encostando, porque são só os átomos da superfície do meu corpo que estão se aproximando dos átomos da superfície de outro corpo. Então, esses átomos eles já começam a se repelir antes de você conseguir encostar um no outro. Então, toda força, de certa forma, quando a gente pensa numa escala atômica, ela é uma força de ação à distância. Você não consegue necessariamente encostar uma coisa na outra, tá? Então, essas forças de contato, elas são junto das forças eletromagnéticas, tá bom? Que são relacionadas às forças que envolvem campos elétricos e campos magnéticos. A gente não vai aprofundar nisso agora, não. A gente tem a força gravitacional, desculpa. A gente tem a força gravitacional, que é relacionada à atração entre os corpos que possuem massa, tá? Tem a força nuclear fraca, que está relacionada à emissão, o decaimento de elementos radioativos, muito utilizado na produção de energia nuclear. E a força nuclear forte, que é responsável pela coesão dos núcleos atômicos. Tá? Bom, hoje mesmo a gente vai aprofundar. Eu citei todas essas, né? Eu qualifiquei os tipos de força, mas hoje a gente vai entrar especificamente na força gravitacional. A gente vai falar apenas dela hoje. Bom, a força gravitacional, quem deu estalo para ela foi Newton, e ele percebeu que o motivo que uma maçã cai é o mesmo que a Lua girar em torno da Terra. É porque a Terra exerce uma força de atração nesses corpos. E essa força de atração entre os corpos é gerada porque a Terra tem um campo gravitacional em volta dela. A Terra ela consegue influenciar, por ter uma grande massa, ela consegue influenciar a região em volta dela, fazendo com que tudo que possui massa próximo dela seja atraído através de uma força que é sempre de atração. Então põe uma bolinha aqui. Essa bolinha ela sofre uma força de atração, ela sofre uma força gravitacional, ela é atraída pela Terra. Por quê? Porque em volta de todo o corpo que possui massa existe um campo gravitacional. E o que é esse campo gravitacional? Vocês já devem ter ouvido o nome gravidade. É a tal da gravidade. A gravidade é um campo que é responsável por que a Terra consiga perceber e atrair todos os corpos que possuam massa em volta dela. Do mesmo jeito, o Sol, o nosso planeta gira em torno do Sol por causa desse campo gravitacional. E aí, com isso, ele conseguiu explicar com uma teoria única, o movimento de uma maçã caindo e o movimento tipo da Terra em torno do Sol ou da Lua em torno da Terra, por exemplo, tá bom? Então, essa força gravitacional na superfície da Terra a gente chama ela de peso. E eu sei que no dia a dia a gente usa peso e massa como se fossem a mesma coisa, e na real não é. A massa e o peso são coisas diferentes. Como assim, Nathan? Bom, a massa é a quantidade de matéria, de átomos, né? Moléculas, quantidade de matéria que um corpo possui. Beleza? E o que é o peso? O peso é a força de atração de um campo gravitacional. Tá? Então aqui
que massa é a quantidade de matéria, é o quanto de átomos você tem no seu corpo. E o peso é uma força. O peso é o quanto você é atraído pela Terra, por exemplo. Se você por acaso for na Lua o campo gravitacional é menor. Esse agente que gera essas forças de atração na Lua é menor, porque a massa da Lua é bem menor que a da Terra. Então lá, os corpos são menos atraídos para baixo, são menos atraídos para o centro da Lua. Lá, o seu peso vai ser menor. Isso não quer dizer que você emagreceu, quer dizer que você é atraído com menos força para a Lua do que seria para a Terra, tá? E a sua massa continua do mesmo jeito. Então, emagrecer, diminuir a sua massa corporal, não é perder peso, não é diminuir o seu peso, tá? É claro que uma coisa está relacionada com outra, mas massa é a quantidade de matéria que seu corpo tem e o peso é o quanto a gravidade atrai você, tá? No caso, é proporcional a essa massa. Quais são as unidades de massa? As principais são o quilograma, o grama, tonelada, tem arroba, existem outras, tá? Mas essas aqui são as principais. E de força? Bom, as duas principais é o quilograma-força. O que é o quilograma-força? É a força necessária para sustentar ou para segurar um corpo de 1 quilo. Então pensa que você está com uma sacolinha de compra aí com exatamente 1 quilo. Você comprou 1 quilo de feijão e está segurando ele. Você precisa fazer 1 quilograma de força para conseguir segurar essa sacolinha. Então o que você faz é força e pode ser medido em quilogramas forças, tá bom? Quilograma força é a força necessária para você segurar 1 quilograma, tá certo? Bom, e a outra é o Newton. O Newton, em homenagem, obviamente, ao cientista Newton, ele é a unidade do sistema internacional, é a unidade padronizada, por assim dizer, tá? E como que essas duas unidades se relacionam? É o seguinte, como que a gente calcula peso? Peso é como a massa interage com a gravidade. Então, peso é massa vezes gravidade. É tipo roupa, PMG. Peso é massa vezes gravidade. Bom, quanto que vale a gravidade? A gravidade ela varia. Quanto mais longe de um centro de massa, menor vai ser essa gravidade. Então, a gente tem um valor a nível do mar. Quanto mais alto você está, menor é esse campo gravitacional. Mas a gravidade a nível do mar é 9,78 ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Comumente, a gente utiliza isso aqui como 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? A gente arredonda isso para 10, mas o valor mais preciso seria 9,78 a nível do mar. Quanto mais alto, menor esse valor. Tá? Então aqui, ó, como que a gente vai achar então quanto que 1 kg força vale em Newton? 1 kg força é a força necessária para segurar o corpo de 1 kg. Então aqui ó, é o peso de um corpo de 1 kg. Como a massa vai ser 1 kg e a gravidade é 10, a gente tem que o peso de 1 kg é 10 newtons. Logo, 1 kg força equivale a 10 newtons. 1 kg força equivale a 10 newtons. Beleza? Bom, então aqui ó, é basicamente sobre essa conversão, essa questão aqui. Faça a conversão das unidades de medida de força em quilogramas-força e newton a seguir. 80 kg-força para newton. Para a gente fazer essas conversões aqui, eu pensei em fazer uma regrinha de 3, tá? Se você não está muito acostumado a fazer regrinha de 3, é basicamente você escrever uma coisa que você sabe e uma coisa que você quer embaixo, tá? Você só tem que escrever uma coisa que você sabe e fazer sua pergunta, escrever o que você quer aqui embaixo. Só que tomando um cuidado. Qual cuidado? Colocar sempre unidades iguais
unidades iguais, uma abaixo da outra. Fez isso, não tem erro. Você multiplica cruzado e vai ser sucesso, tá? O que a gente sabe? Ó? A gente sabe que 1 kg-força equivale a 10 newtons. É a relação que a gente construiu anteriormente, né? 1 kg-força equivale a 10 newtons. E o que eu quero? Eu quero saber quantos newtons tem em 80 kg-força. Então, eu quero saber quantos x newtons tem, newton debaixo de newton, não poderia colocar aqui, quantos x newtons tem em 80 kg-força, tá? Ó, colocou a mesma unidade debaixo da mesma unidade, sucesso. Aí é só multiplicar cruzado que vai dar certo. Ó, x vezes 1, 80 vezes 10. Então, 1 vezes x é igual a 80 vezes 10. X, então, é igual a 800 newtons. Foi? Beleza. Agora aqui, ó, a mesma coisa. O que a gente sabe? A gente sabe que 1 kg-força equivale a 10 newtons, tá? Isso aqui não são valores diferentes, tá? Isso aqui estão representando a mesma coisa. A força que você tem que fazer para segurar 1 kg. Em quilogramas-forças, esse valor é 1. Em newtons, esse valor é 10. É tipo assim, 500 gramas e meio quilo. É exatamente a mesma coisa. O número é diferente porque você está usando escalas, né? Unidades diferentes. Beleza. O que você quer saber? Você quer saber quantos x newtons tem em 0,078 kg-força. Então, 0,078 kg-força tem x newtons. Beleza? Unidade debaixo de unidade. A gente multiplica cruzado aqui e tem o valor, que é x é igual a 1 vezes x, né? É igual a 0,078 vezes 10. X, então, vai ficar igual a 0,78 newtons. Tudo bem? Certo. Vamos para a próxima, então. Ó. Mesma coisa, eu vou escrever o que eu sei e o que eu quero, tomando cuidado de colocar a mesma unidade debaixo da mesma unidade. O que eu sei? 1 kg-força tem 10 newtons. E o que eu quero? Eu quero saber quantos quilogramas-forças, então quantos quilogramas-forças, quantos x quilogramas-forças tem em 0,25 newtons, tá bom? Coloquei a mesma unidade debaixo da mesma unidade, então é só multiplicar cruzado. Vai ficar 10 vezes x, 0,25 vezes 1. Então aqui 10 vezes x é igual a 0,25 vezes 1. Tá? Então aqui vai ficar 10x igual a 0,25. E esse 10 que está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa. Qual que é o inverso da multiplicação? O inverso da multiplicação é a divisão. Então x vai ficar igual a 0,25 dividido por 10, que dá 0,025 newtons. Tudo bem? Bom, agora aqui, a última, né? O que eu sei? Eu sei que 1 kg-força tem 10 newtons. E eu quero saber quantos quilogramas-forças tem nesses 50 mil newtons. Então, quantos x quilogramas-forças tem em 50 mil newtons. Beleza? Bom, aqui a gente multiplica cruzado de novo, né? Já colocamos a mesma unidade debaixo da mesma unidade. Vai ficar 10 vezes x é igual a 50 mil vezes 1. O 10 que está multiplicando vai passar dividindo, vai ficar 50 mil dividido por 10, que é igual a 5 mil. Opa, unidade errada aqui e lá em cima também.
Eu estou perguntando em quilogramas força, né? Então a resposta sai em quilogramas força. Quilogramas força. Ok. Então foi, né, gente? Bora lá. Bom, explica a diferença entre massa e peso de um corpo e descreva as principais unidades de medida. A gente já fez isso, então vou mais direto aqui. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria de um corpo, né? Ó, massa é a quantidade de matéria de um corpo, é quantos átomos você tem, tá? Bom, unidades mais comuns são o quilograma, o grama, a tonelada. Bom, e o peso? Peso é a força gravitacional ou a força que a Terra faz nos corpos. Principais unidades são o quilograma força e o newton, tá bom? Bom, foi, né? Agora aqui a gente vai falar da primeira lei de Newton, que é o conceito de inércia. Às vezes a gente usa isso até de uma forma meio que metafórica e tal, mas basicamente Newton fala que um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, quando você está se movendo e para bruscamente, o seu corpo tende a continuar se movendo. Então, um carro se movendo bruscamente, se movendo rapidamente, ele para de uma vez, para bruscamente. Você tem a sensação de ser arremessado para frente, mas não é. O carro parou e você tem uma tendência de continuar se movendo. Por isso as listrinhas se acumulam aqui na cabeça da zebra, tá? Mas vamos comentar isso com mais detalhes. Bom, Newton fala que um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Então, um corpo parado, ele tende a continuar parado. Se ninguém fizer nada com ele, ele vai continuar desse jeito. É isso que ele quer, continuar parado. E um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento. Mas não é só isso, é um movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo e uniforme. Quando é que ele vai sair dessa situação? Quando uma força resultante atuar sobre ele. Quando tiver uma força resultante, ele vai sair dessa condição, seja de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. O que é esse movimento retilíneo e uniforme, Nathan? Movimento retilíneo e uniforme é um movimento que é retilíneo, ou seja, em linha reta, tá bom? Em linha reta, e uniforme. Uma coisa uniforme é uma coisa que é sempre igual, tá? A gente usa uniforme na escola para todos serem iguais. Esse uniforme quer dizer que a velocidade, que o movimento é sempre igual, ou seja, ele se move sempre com a mesma velocidade. A velocidade dele é constante, a velocidade dele não muda, tá bom? Então, para que haja inércia, é preciso que a força resultante seja igual a zero. Não estou falando que não pode ter força atuando sobre o corpo. Estou falando que o somatório das forças tem que se anular, que a força total tem que ser zero. Então, pode ter força. Podem atuar forças. Mas elas precisam se anular. Se as forças estiverem se anulando, aí sim a gente está numa condição de inércia. Ou em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme. Tá bom? Tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, é o seguinte. Bom, você tem uma bicicleta e ela está em repouso. Ela tem uma tendência de continuar em repouso, é natural dela. Você tem um caminhão e ele está em repouso. Ele tem uma tendência de continuar em repouso. Mas se você for tirar uma bicicleta do repouso ou um caminhão do repouso, isso é diferente. Você tem que fazer muito mais força para tirar um caminhão do repouso do que uma bicicleta. Então a massa ela pode ser entendida como uma medida da inércia de um corpo, né? Da quantidade de inércia de um corpo. Então, quanto maior é a massa de um corpo, mais difícil é de tirar ele de uma situação de inércia.
seja repouso. Então tem uma bicicleta e um triciclo aqui, um caminhão e um triciclo aqui, um guincho, um guindaste, um triciclo aqui. Qual que é mais difícil de tirar do repouso? O guindaste, né? Você tem que fazer muito mais força para conseguir mover um guindaste do que um triciclo, tá bom? Por quê? Porque ele tem bem mais massa. Massa é uma medida da inércia de um corpo. E da mesma forma que se eles já estiverem se movendo, é muito mais difícil você parar um guindaste. Você precisa fazer muito mais força para parar um guindaste, para tirar ele do movimento retilíneo uniforme, do que o triciclo, tá bom? Então entendam massa como uma medida da inércia. E não é só para mover o corpo, também para tirar ele do movimento. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Então aqui, quando a gente puxa, não façam isso em casa como o Cebolinha fez, mas quando a gente puxa um pano o forro da mesa, principalmente um forro bem lisinho, de seda, principalmente, que tem pouco atrito, você puxa ele bem rápido, ele não chega de aplicar uma força resultante nesses objetos aqui, então esses objetos não se movem, porque se eles estão em repouso, eles tendem a continuar em repouso, tá? E é por isso também que quando a gente freia o carro bruscamente, parece que vai todo mundo aqui para frente. Não é porque a gente é jogado para frente. O nosso corpo tem uma tendência de continuar se movendo. O carro freia, se ninguém te segurar, você continua indo para frente. Então, por isso que é importante usar o cinto de segurança, que o cinto te segura quando o seu corpo tiver esse ímpeto de ir para frente, tá? Mais alguns exemplos aqui, ó. Então, está movendo o carrinho de supermercado, quando o carrinho para de uma vez, continua indo. Ou nesse outro exemplo aqui. Ou as folhas estão paradas, mesmo quando a cama elástica abaixa, elas demoram um pouquinho para descer. Por quê? Porque elas estão em repouso, elas tendem a continuar em repouso. Bom, e no espaço, né, como não tem essa referência de gravidade, não é que não tenha gravidade, não tem gravidade em relação à nave que eles estão, o corpo em movimento ele simplesmente continua em movimento, porque não tem força resultante atuando sobre eles. E um corpo em repouso, ele continua em repouso, tá bom? Aqui mais uma do forro de mesa, né? Se você puxar ele bem rápido, não chega de aplicar uma força resultante. Cuidado com seu irmão quando você for fazer isso em casa. Ele já cai meio desacordado, né? Tá, esquece. Vamos lá. Mais exemplos, e agora mais sobre a trajetória retilínea, tá? Observem aqui na direita, ó, o corpo está girando. Na hora que eu solto ele, ele mantém uma trajetória retilínea e com velocidade constante. Então observem aqui, ó, que quando ela solta, o objeto continua em linha reta. Beleza. E é por isso que quando o carro faz uma curva, parece que sua cabeça vai para o lado, mas na real não é isso. O carro está virando, sua cabeça só segue em linha reta. Observem que a cabeça está aqui e essa é a linha reta, né? A trajetória retilínea. A cabeça ela continua nessa trajetória retilínea, mas à medida que o carro vai virando, ela vai se aproximando da lateral do carro, tá? E aí se você estiver dormindo, na hora que você bater a cabeça no vidro, você começa a fazer a curva, né? Vai ter uma força resultante aplicando na sua cabeça e fazendo ela seguir a trajetória do carro. Ou então, se você já está esperando, você firma a sua cabeça. O que é firmar? Fazer uma força na sua cabeça de forma que ela mantenha a trajetória, tá bom? Bom, então aqui é só a ideia. Não é a cabeça que é jogada, basicamente a cabeça segue em linha reta e o carro faz a curva. Bom, falei tudo que eu precisava de inércia, agora a gente pode responder. Considere o princípio de inércia descrito pela primeira lei de Newton. Explique como podemos interpretar o fato de um disco de hóquei em um treino deslizar sobre o gelo até parar após percorrer grande parte da quadra. Então, mesmo ninguém estando empurrando ele percorre uma grande parte da quadra, ele anda muito até parar. Ele continua andando mesmo sem ninguém empurrar ele para frente por causa da inércia. Todo o corpo em movimento ele tende a continuar em movimento. Bom, mas então por que ele para? Ele para porque tem forças resistivas, né? Quando ele vai escorregando, o piso segura ele um pouquinho. Tem forças de atrito ali, resistência do ar, e essas forças vão fazendo com que ele pare gradativamente, tá? Então, por que ele continua se movendo? Ele continua se movendo
Por quê? Por inércia, né? O que é inércia? A tendência do corpo continuar no seu estado dinâmico, seja ele de repouso, seja ele de movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Então ele continua a se mover, mas por que ele para? Ele para porque existem forças resistivas, forças de resistência, né? Como, por exemplo, o ar e o atrito, tá bom? Essas duas forças vão segurando ele e impedindo que ele continue o movimento dele. Se ninguém segurasse, se a gente conseguisse retirar todas essas forças, ele continuaria se movimentando de forma perpétua. Tudo bem? Certo. Então agora aqui, ó, um automóvel se desloca em uma estrada retilínea horizontal em um movimento retilíneo e uniforme. Olha só, movimento retilíneo e uniforme. Esse movimento retilíneo e uniforme é um dos estados de inércia, né? Quando o corpo está se movendo, ele continua a se mover desse jeito. E a inércia, ela implica que a força resultante sobre o corpo, que o somatório das forças, seja zero, tá? Entenda que esse somatório é vetorial. Vocês já viram isso no próprio PET e a gente vai revisar isso de forma mais concentrada daqui a pouco, não hoje, mas num próximo momento, tá bom? O motor exerce uma força de propulsão de 1.600 newtons. Então o motor aqui, ó, ele está fazendo uma força para frente de 1.600 newtons. Qual o valor da resultante das forças que atuam no automóvel? Bom, galera, se ele está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante tem que ser zero. Por quê? Porque o corpo só continua em movimento retilíneo e uniforme por inércia. Se ele está numa situação de inércia, a força resultante sobre ele é zero. Bom, mas tem uma força aqui de 1.600, como é que você pode falar que a força resultante é zero? A força resultante não quer dizer que não tem força. Quer dizer que se você somar todas as forças, levando em consideração para onde elas apontam, isso tudo tem que dar zero, tá bom? Então a letra a força resultante, é igual a zero. Por quê? Porque ele está numa situação de inércia, tá certo? Uma situação de inércia. Qual o valor total das forças contrárias ao movimento do carro? Aí sim, ó. Por que ele está em inércia? Por que a força resultante é zero? Porque as mesmas forças que puxam ele para um lado têm forças iguais, só que com o sentido contrário, puxando para o lado oposto. Então aqui, se você tem uma caixa e faz uma força nela para cá, vamos supor de 10 newtons, e alguém empurra ela no sentido contrário, com uma força de igual valor de 10 newtons, concorda que essa caixa não se move? Por que ela não se move? Porque essa força aqui anula essa outra, tá? Então, forças com sentidos contrários, elas têm sinais contrários também. E é por isso que quando você soma elas, elas se anulam, tá bom? Então, qual que deve ser o valor dessas forças contrárias, desse Fzinho minúsculo que ele colocou aqui? Deve ser 1.600, porque se não tem força resultante, é porque para frente tem o mesmo tanto de força que para trás. Então, como a força resultante é igual a zero, a força contrária deve anular, né? Deve ser de 1.600 newtons, tá bom? Deve ser de 1.600 newtons também. Para quê? Para anular a força que o próprio motor está fazendo. Tudo bem, gente? Bom, por hoje é isso, tá? Espero ter ajudado quem estava aí com dúvidas, ter deixado as coisas um pouquinho mais claras. Se você gostou do vídeo e tal, se inscreve no canal, deixa um likezinho aí para ajudar e manda para seus colegas que também estão com dificuldade na física, talvez ajude eles, tá? Quem quiser seguir um pouquinho mais, segue lá no Instagram ou na página do Facebook, que eu costumo postar uns resuminhos, uns postzinhos informativos sobre física, tá bom? Abração para vocês, gente. Até a próxima. Tchau.